Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Como passaram esses dias? Bem? Hoje nós temos uma aula muito interessante. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes quase do meu oi para vocês, é a lembrança do registro da sua frequência. Não esqueça de ir lá no Classroom, clicar na atividade obrigatória, responder ela para validar a sua presença, ok? E se você está pela TV, não esqueça de organizar todo o seu materialzinho para que você possa levar na escola no dia marcado, ok? Lembranças dadas, relembradas, vamos para a nossa aula? Lembra o que nós trabalhamos na última aula? Trabalhamos uma coisa que eu gosto muito, que é área de polígonos, lembram? As várias estratégias que nós temos, usar uma fórmula específica, ou então calcula a área do todo, tira as partes que não quer, ou então pega a figura inteira e vai particionando ela em pedaços que você conhece, calcula a área de cada um e junta todo mundo. Aí depende da figura, né? Mas hoje o nosso assunto não é a área de polígonos. Hoje o nosso assunto é circunferência e círculo. Vamos sair um pouco da nossa linha reta e vamos para linhas curvas, ok? Vamos lá? Você sabia que circunferência e círculo não são a mesma coisa? Sabia? Não sabia? Então presta atenção. Circunferência é algo, círculo é outro, tá bom? Claro que os dois têm relação, mas não são a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. Circunferência é só essa casquinha, digamos, em volta. Sabe? Só o pneu da bicicleta, desconsiderando, né, a espessura, só o envolto, ok? Não conta a parte interna. Circunferência é só essa linha, ok? Já o círculo, a gente considera a linha externa e todos os pontos internos, ok? Então, é todo o espaço. Por isso que aqui tá pintadinho, ó. Então, círculo é tudo. Circunferência é só casquinha em volta, ok? Então, ó, circunferência, casquinha em volta. Círculo, todo o centro preenchido. Então, você, por exemplo, uma circunferência, você não pode pintar. Tá bom? Não pode. Por quê? Porque é só a parte externa. O círculo a gente pinta porque é a parte interna também, ok? O conjunto de todos esses pontos. Então vamos lá para a definição chique, né? Porque você não vai dizer que circunferência é uma casquinha, tá? Porque não é. Vamos ver a definição bem certinha. Circunferência é uma figura geométrica plana, ok? Bidimensional, digamos, ela cabe na folha, certo? Formada pela união de pontos equidistantes, ou seja, possuem a mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. Então, você tem um centro, todos os pontos que têm a mesma distância desse centro aqui em volta, a união de todos eles, dá circunferência, certo? Então, essa casquinha aqui é a união de muitos pontos, infinitos pontos que têm a mesma distância desse ponto central, ok? Ela é denominada sempre por uma letra grega, lambda, mi, alfa, beta, o que passar na cabeça da pessoa quando ela estiver escrevendo, ok? Beleza? Deu para entender? Elementos da circunferência. Então, tem algumas coisinhas lá que fazem parte da circunferência. O ponto C é chamado de centro da circunferência. É esse ponto aqui, ó. É o ponto que dá origem, digamos, à circunferência. A partir dele, todos os pontos que têm uma mesma distância fazem parte da circunferência. O ponto A e B pertencem à circunferência. Ó. O A está aqui, numa extremidade, o B está lá, e todos os outros pontos que eu poderia enunciar ali, eles pertencem à circunferência. O segmento que une os extremos da circunferência, passando pelo centro, ou seja, quaisquer dois pontos que você pegue da circunferência, que fiquem um de um lado, outro do outro, certo? E que passe pelo centro, obrigatoriamente tem que passar, é chamado de
diâmetro. Então, diâmetro é a maior linha que você consegue lá dentro da circunferência, tá bom? Ela pode ser em qualquer sentido. Aqui eu coloquei inclinado, poderia ser horizontal, vertical, inclinado do outro jeito. 2 pontos que pertencem à circunferência e se você juntar eles e passar pelo centro, dá o diâmetro. Então, eu vou dar um tempinho para você copiar esses elementos, que é bem importante. Muito bem, copiado, temos mais alguns elementos ainda, tá bom? O próximo, o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. Essa definição, esse elemento é bem importante, tá? Então, ó, ligando o centro a qualquer ponto da circunferência, nós temos o que chamamos de raio, ok? Podemos estabelecer uma relação entre o diâmetro e o raio. Se o raio é a distância do centro até um ponto da circunferência e o diâmetro é o maior segmento que você consegue lá dentro, que obrigatoriamente passa pelo centro, então o diâmetro vai ser 2 raios. Olha o desenho aqui, ó. Do ponto C até o ponto B, eu tenho um raio. Do ponto C até o ponto A, eu tenho outro raio. Se você unir esses 2 raios, você tem o diâmetro, ok? Então, esse também é importante e eu vou dar um tempinho para você copiar. Copiado? E mais alguns elementos aqui para você ver. Qualquer outro segmento unindo 2 pontos quaisquer da circunferência é chamado de corda. Então, a corda, ela não necessariamente tem que passar pelo centro, ó. Tá vendo? Eu peguei esse ponto A e esse ponto B. Se você unir eles, você tem uma corda. Não passou pelo centro, então não é raio, não é diâmetro, é apenas uma corda. Então, lembrando que o maior segmento que você consegue interno lá, a circunferência, é o diâmetro, porque ele vai de um ponto ao outro passando pelo centro, é o maior de todos. Aí, metade do diâmetro eu tenho o raio, ok? Do ponto central até qualquer ponto na circunferência. E outros quaisquer 2 pontos que você una, ok? Que não passe pelo centro, é chamado de corda. Então, esse é o último, prometo. Último elemento para você copiar.
Muito bem, compreendidos os elementos? Diâmetro, raio, corda, são bem importantes a gente entender a definição e o que é cada um deles, tá bom? Então, feito isso, vamos para o primeiro exercício, ok? Dada a circunferência abaixo, assinale a opção incorreta. Então, cuidado com essa expressão incorreta, significa que todos estão certos, exceto um, tá bom? Então, eu tenho uma circunferência ali com vários elementos. Então, ele deu na opção A. O segmento AB é o diâmetro da circunferência. O segmento ED é uma corda. O segmento AO é raio. E o segmento OC é raio. Eu vou dar um tempo para você pensar. Muito bem, conseguiu encontrar a única opção incorreta aqui nesse exercício? Qual você respondeu? A, B, C ou D?
Aqui a resposta incorreta é a letra A. Ele está dizendo que o segmento OB é diâmetro. Você precisa olhar para a figura. OB. Ele não é diâmetro, né? Ele está unindo o centro a um ponto da circunferência. Ele é raio. Então, ele está incorreto. Vamos olhar as outras opções, ó. ED é uma corda. ED, ó. Beleza, ligou dois pontos, quaisquer da circunferência, não passou pelo centro. O segmento AO é raio. AO. Beleza, ligou um ponto da circunferência até o centro, é raio. E OC? OC também é raio, ligou o centro até um ponto da circunferência. Beleza? Muito bem? Parabéns para vocês. Agora nós vamos usar um pouquinho a nossa imaginação, certo? Imagine que uma circunferência é feita de barbante, ó. Barbante. Agora imagine que corta esse barbante e deixa ele bem esticadinho. A medida desse barbante esticado é o comprimento da circunferência. O comprimento, ok? Como determinamos o comprimento de uma circunferência? Como, gente? Aqui a gente imaginou que era um barbante, então podia cortar e esticar, ok? Agora imagine uma circunferência feita de ferro. Soldado, firme. Como é que você vai cortar e esticar ela para medir? Não dá, né? Não dá para fazer isso. Então, é aqui que vai entrar o nosso experimento. Lembra que eu falei com vocês o nosso experimento da aula passada? Que nós iríamos utilizar algumas coisinhas, assim, sabe? Por exemplo, um objeto circular, ok? Uma fita métrica, certo? A minha é uma fita fininha aqui, ó. E uma calculadora. E nós vamos determinar e nós vamos descobrir algumas coisas. Eu não vou nem falar para a gente poder ter essa ideia do que vai acontecer. Então, vamos lá. O experimento é o seguinte. Pega seu objeto circular, nós vamos medir o contorno desse objeto, vamos medir o diâmetro desse objeto e vamos dividir esses valores, tá? Então, como é que vai funcionar? Dado um objeto circular, nós vamos medir o contorno dele, ok? Bem medidinho. Depois nós vamos medir o diâmetro. Você vai, claro, por isso que os valores não vão dar exatos. Você vai pegar o ponto central, o mais próximo que você conseguir imaginar onde ele é, e vai medir o diâmetro, ok? E nós vamos dividir esses valores. Esses valores vão dar bem quebradinho, gente, bem valores decimais. Então, assim, você mede o contorno, coloca a fita aí, se precisar, pega a mão do irmão, a mão da mãe, a mão da tia, para ficar bem certinho, tá bom? Estica bem a fita e faz a leitura, ok? No meu aqui deu, vamos ver se deu 41. Ok? E aí você vai medir o diâmetro. O diâmetro passa pelo centro, certo? Mas acontece que no meu objeto eu não tenho marcado o centro. Então, eu vou ter que imaginar mais ou menos onde ele está, ok? Então, nós colocamos mais ou menos no centro e medimos, ok? Usa lá dedinho da tia, do irmão, de alguém e faz essa medição. Aí, você vai anotar esses dois valores, o contorno e o diâmetro. E daí, você vai usar o quê? Uma calculadora, porque a professora quer auxiliar vocês. Vamos facilitar o nosso trabalho, ok? Então, vamos usar a calculadora para dividir esses valores. Você pode fazer isso em casa, tá? É bem legal, bem importante, porque daí você descobre da onde que vem o que nós vamos descobrir agora, tá? Então, olha aqui, eu tenho algumas medidas que foram realizadas aqui, tá bom? Anotei de alguns objetos. Então, o que nós temos? O desenho do objeto, o que é? O comprimento da circunferência, que é o contorno, ok? A medida do diâmetro, onde você passa pelo centro. Aí, nós temos o raio também. O raio é metade do diâmetro, né?
E daí nós vamos dividir o comprimento pelo diâmetro, o contorno pela medida do diâmetro, ok? Então aqui, ó, eu tenho uma tampa de lata de refrigerante, ok? Uma tampinha. Bem ruim de medir, aliás, porque é pequenininha. Então tem 17,2 centímetros de contorno, tem 5,4 centímetros de diâmetro. Essa aqui não é bem a tampinha da garrafa, é a tampa da lata de alumínio. Ela é um pouquinho maior, mas vocês vão ver que quanto menor o objeto, mais difícil é da gente medir. Aí se você divide 17,2, que é o contorno, que é o comprimento, dividido pelo diâmetro, vai dar 3,185. Dá sempre número quebrado assim. Aí a base de uma garrafa PET, ok? Então o contorno dela, 22,5 centímetros. O diâmetro, aí você tem que cortar ela para conseguir o diâmetro bem certinho, né? 7,4. Se você dividir o contorno pelo diâmetro, 3,04. Vamos aqui que tem mais exemplo. Um apontador, sabe aquele apontador redondinho? Então, mede o contorno dele, 8,7 centímetros. O diâmetro, 2,8. Se você dividir o comprimento pelo diâmetro, dá 3,107. Tampo da mesa, ok? 150,4 de contorno, 48,5 de diâmetro. Se você dividir, 3,101 de uma mesa redonda, né? Um copo plástico, mesma coisa, ó, 26,3 centímetros, divide pelo diâmetro, que é 8,4, 3,130. Caneta de lousa, 6,2 centímetros de comprimento, aquela caneta de quadro branco, certo? E divide por 2,1, que é o diâmetro, 3. Então, o que acontece, gente? Na verdade, eu sempre tenho 3, alguma coisa, você reparou? 3,107, 3,200 não sei o quê, 2,900 e tanto, sempre dá um valor desse, porque a gente não consegue a medição exata, né? A gente não sabe onde é que é o centro, e daí complica. E às vezes a nossa aferição da medida não está bem correta. Então, assim, esse valor aqui, 3, alguma coisa, é um valor muito especial. E ele se chama pi. Já ouviu falar o número pi? Tem até um filme, né? Pi. Ele é 3,1415 e vai embora para o infinito de forma toda irregular. Os números não se repetem, tá bom? Por isso que ele é chamado de um número irracional. Então, o que é esse pi? É quantas vezes o diâmetro cabe dentro do comprimento de uma circunferência. Então, ele cabe 3 vezes e pouquinho, ó. 3 vezes e um tiquinho a mais, 0,1415, ok? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa imagem, que é bem importante. Muito bem, copiado o pi, nós temos a relação aqui, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio. Lembra? O diâmetro é a linha inteira que cabe dentro da circunferência passando pelo centro, o raio é a metadinha, então o diâmetro é 2 raios. Temos que o raio, então, ele cabe o dobro de vezes dentro do comprimento de uma circunferência. Se o diâmetro cabe 3 vezes e pouquinho, o raio caberá 6 vezes e pouquinho, 6,2830 em cima do comprimento dessa circunferência.
Professora, mas por que você está falando tudo isso? Porque daqui nasce uma relação muito importante, que é como que a gente determina o comprimento de uma circunferência. O comprimento é quantas vezes o diâmetro cabe lá dentro, que a gente determinou que é 3,1415, é o π. Ou então, se você tiver o raio, ó, o diâmetro é 2 raios, então o comprimento é 2πr. Pierre é um nome muito comum na França, viu? Então você pode decorar a fórmula por isso. 2πr. 2 vezes o π vezes o raio. Se você tiver o diâmetro, daí não vai o 2, é só π vezes o diâmetro, ok? Vamos lá para o exercício? Dada uma circunferência de raio 3 centímetros, determine, letra A, o seu diâmetro e letra B, o seu comprimento. Eu vou dar um tempinho para ver o que sai desse exercício. Vamos lá?
Como que eu determino, então, o diâmetro? O diâmetro fica fácil, né, gente? Se eu tenho raio, o diâmetro é o dobro do raio. Então, ó, o raio é 3, então o diâmetro é 2 vezes 3, é 6 centímetros, ok? E o comprimento? O comprimento, você lembra daquele nome francês que eu te disse, o Pierre, lembra? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o R. Então, ó, o R é 3. Então, 2 vezes 3, 6 π centímetros. Tem muitos exercícios que você pode deixar o π na resposta, porque ele é um número irracional, você tem que usar sempre aproximado. Então, como esse exercício é aberto, não é de marca X, você pode responder tanto 6 π centímetros, como você pode trocar o π por 3,14 e multiplicar pelo 6, que daí dá aproximadamente 18,84 centímetros, tá bom? Para você ter uma noção do quanto é essa medida 6 π, ok? Vamos para o próximo? Mariana comprou uma caixa de água em formato cilíndrico de 1,5 metros de raio, ok? Ela deseja comprar um arame para colocar em torno da caixa para ajudar na fixação. Então, ela vai colocar um arame em volta para prender essa caixa d'água. Quantos metros de arame ela deverá comprar? Então, se o arame vai em volta da caixa, significa que você precisa calcular o comprimento dessa circunferência. Então, eu vou dar um tempo para você.
Viu como é importante saber calcular o comprimento? Em muitas situações práticas nós precisamos dele. Então vamos lá para o exercício da Mariana. Então se o raio é 1,5 e eu quero o comprimento é 2 vezes o π vezes esse raio. Então esse raio é 1,5, 1,5. Então 3 vezes 1,5, 2 vezes 1,5, 3 π metros. Mas se você for comprar 3 π metros de arame, ninguém vai saber quanto é, né? Então nós precisamos trocar o π pela aproximação que a gente usa, 3,14. Então 3 vezes o π, que é 3,14, 9,42 metros de arame. 9,5 metros aproximadamente, ok? Tranquilo, né, gente? Vamos para o último? O último diz assim, ó. Carlos comprou para sua oficina uma roda com 5 metros de comprimento. Mas ele tem um espaço retangular de 2 metros por 1,5 metro apenas. Pergunta, vai caber a roda deitada no chão nesse espaço? Professora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você está falando do espaço retangular e está falando do comprimento da roda. Imagina essa roda, deita ela no chão. Ela ocupa um espaço, certo? Um espaço circular, beleza? Mas aqui diz que ele tem um espaço retangular de 2 metros por 1 metro. Olhando de cima, essa roda deitada no chão. Como que você faz para saber se ela cabe nesse espaço? Nós precisamos do diâmetro. É esse tamanho aqui, ó. Se eu souber o diâmetro, eu vou saber se ela encaixa deitada nesse espaço ou não. Então, eu vou dar um tempo para você fazer.
Conseguiu pensar? Estruturou esse exercício aí? Então, você tem a roda circular, deita ela no chão. Quer saber se cabe num espaço de 2 por 1,5, certo? Na verdade, sempre uma circunferência, ela vai caber exata dentro de um quadrado, ok? De um retângulo, pode ser que ela caiba, pode ser que não caiba, tá bom? E também depende do tamanho dela, não vai caber dentro de qualquer quadrado, é de um específico. Então, vamos pensar aqui, ó. Roda com 5 metros de comprimento e o espaço retangular de 2 por 1,5. Então, tá aqui, ó. Tem um retângulo azul ali, ó, de 2 metros por 1,5 e a roda lá dentro. Será que cabe? Ou será que o meu desenho está errado aqui? Para saber se cabe, precisamos da medida do raio. O raio é a distância do centro até a beiradinha, ó. Aí eu preciso do diâmetro, o diâmetro é 2 raios. Eu vou saber essa medida e vou entender se vai caber nesse espaço ou não, ok? Então, vou usar a fórmula do comprimento. O comprimento é 2 vezes π vezes o R. Muito bem. Eu tenho o comprimento é 5. Se eu tenho o comprimento, eu consigo o raio, ok? Mas daí eu tenho que usar a aproximação do π. Então, ó, 5 igual a 2πr. Então, esse 2π que está multiplicando passa dividindo. Para você dividir por π, você tem que usar a aproximação, 3,14, tá bom? Então, ó, 2 vezes 3,14, 6,28. 5 dividido por 6,28 dá um número irracional, ó. 0,79617 vai embora. Você usa uma aproximação, ó. Usei 3 casas depois da vírgula, 0,796, ok? Preciso do diâmetro. O diâmetro é o dobro desse espaço, ó. Se o raio é 0,796 de metro, o diâmetro é o dobro, 1,592. 1,592 de metro. É maior do que 1,5. Esse espaço aqui, ó. Então, no espaço de 2 metros ela cabe, mas no espaço de 1,5 metro, ela ultrapassa um pouquinho, ó, gente. Ela é quase 1,6 metros, então não caberá nesse espaço. Olha como é importante saber fazer esse tipo de conta, hein? Então, o que vimos hoje? Circunferência, que é só a casquinha, e círculo, que é todo o espaço interno. É diferente, tem relação, mas é diferente. E o que nós vamos trabalhar na próxima aula? Vamos continuar vendo círculo e circunferência, porque tem outros conceitos bem importantes que nós podemos trabalhar com ele, ok? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!